Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um módulo de estudos. Eu sou a professora Stephanie, sou técnica do Núcleo de Pesquisa Educacional do CEAMI-TEA, graduada em Letras, especialista em Psicopedagogia e em Educação Especial, e no momento estou cursando mestrado em Educação. Bom, o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre o planejamento educacional individualizado voltado para os estudantes com transtorno do espectro autista, atendidos pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Para o início da nossa conversa, das nossas reflexões, eu trouxe conceito. Eu gosto muito de trabalhar a partir dos conceitos porque eles acabam nos esclarecendo diversas questões, nos dando aí uma estrutura também para a formação de conhecimento. Então eu trouxe a etimologia da palavra currículo. Encontra sua raiz na palavra latina curriculum, deriva do verbo currere, que significa caminho ou percurso a seguir. Bom, então eu já trouxe aqui que o currículo, sim, ele é pensado, ele é estruturado e ele vai ser o caminho para que os professores, tanto professores de área, também conhecidos como professores regentes, como professores de apoio, coordenadores, toda a equipe pedagógica, para que ela possa se estruturar, se organizar e pautar o seu trabalho, bem como o que os estudantes irão aprender. Eu trouxe também um teórico que veio trazer para a gente uma concepção bacana. O tratamento do currículo na contemporaneidade pressupõe que se observe sua problemática a partir da reflexão sobre que objetivo se pretende atingir, o que ensinar, por que ensinar, para quem ensinar. Esse teórico, como vocês podem ver, é o Gimeno Sacristã, e ele vem inicialmente nos trazer uma reflexão muito importante. O que será ensinado? Quais são os conteúdos? Quais são as propostas de ensino e aprendizagem? Por que ensinar? Então, qual é o significado daquele conteúdo? Qual é a importância dele para a vida do estudante com quem eu trabalho? E para quem? Quem é esse sujeito que estará em processo de produção de conhecimento? Que eu também vou precisar conhecer. Quem é esse estudante com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou ajudar, mediar, para que ele possa desenvolver conhecimentos? E ainda continua. Quem possui o melhor acesso às formas legítimas de conhecimento? Porque o conhecimento, ele só pode ser visto de fato como algo construtivo quando ele traz algum significado para aquele sujeito, para aquele ser que está aprendendo. Então, por isso ele deve ser legítimo. Quando aquele conhecimento ele se torna muitas vezes insignificante, ele passa inclusive a não permanecer com aquele estudante. Ele pode ali estudar para uma avaliação, mas para a compreensão de vida, aquilo não vai agregar. Então, esse conhecimento ele vai necessitar ser legítimo. Que processos incidem e modificam as decisões até que se chegue à prática? Então, a gente sabe que tem. Então, nós sabemos que existe a teoria, que vai trazer diversos conceitos, diversas técnicas, mas quais são esses caminhos que eu vou ter que percorrer para que a prática de fato ocorra? O mais importante desse conceito que eu trouxe do Gimeno Sacristã é que ele vem, inclusive, determinar que currículo, sim, ele é o caminho, ele é o direcionamento, mas ele vai muito além dos conteúdos escolares. Ele vai agregar toda a organização envolvida, os processos, por que ensinar, para quem, quais conteúdos, como que eu vou transmitir uma cultura escolar,
O que eu posso relacionar como conteúdo para que todos possam chegar aos objetivos? Quais são os materiais necessários para isso? As metodologias, a organização do grupo de trabalho, quem fará, como se realizará as avaliações, se ela vai ter coparticipação de diversos professores, como isso vai se dar dentro do processo da prática pedagógica e como isso vai poder modificar, inclusive, a prática escolar, a partir dos temas, dos assuntos e dos conteúdos que eu estarei, como educador, trabalhando com os estudantes. Então, nessa ideia, nessa perspectiva, vamos mostrar aqui algumas dificuldades e possibilidades no desenvolvimento das práticas curriculares. Então, nessa perspectiva, seguem algumas dificuldades e possibilidades no desenvolvimento das práticas curriculares. Vamos observar esse quadro. De um lado, temos aqui a relação entre a concepção sobre o desenvolvimento do estudante e o desenvolvimento do currículo escolar. É aquilo que acabamos de ver, é aquilo que acabamos de compreender. Eu preciso ter foco ao ensinar no sujeito, no que será significativo para ele. E eu vou precisar realmente verificar o que de fato está fazendo com que haja mudança nele enquanto sujeito, em que ele possa, inclusive, potencializar as habilidades que ele já vem trazendo consigo. Porque o estudante, ele não é uma caixa vazia, ele não é uma tábula rasa mesmo. Ele já vem trazendo consigo também o currículo oculto, agregando valores culturais de sua família, de sua educação ao longo da vida. Muitas vezes ele já vem letrado para esse ambiente escolar. Então eu preciso considerar todas as potencialidades, porque a maioria dos professores vem apenas apontar e elencar dificuldades, falhas, sem considerar o que já está vindo pronto para mim. Eu preciso considerar isso porque se essa habilidade que ele já está trazendo consigo a partir de um currículo oculto, de algo historicamente e culturalmente construído, eu preciso potencializar isso, fazer com que ele também encontre caminhos para que ele traga mais significado a essas potencialidades. Então aqui, quais são as possibilidades? A mudança de paradigma sobre as possibilidades que se apresentam para a aprendizagem do estudante. Então, nós vamos ter que deixar aquelas práticas muitas vezes tradicionais, porque nós sabemos que não existe uma receita de bolo que a gente possa aí fazer que funcione tudo de uma forma homogênea. Então, eu preciso sair daquela ideia, muitas vezes engessada, para fazer com que o estudante desenvolva esse currículo e que já falamos diversas vezes que tem algum significado para ele. Outra dificuldade, o formato da estrutura escolar em relação à demanda que o estudante apresenta. Então, aqui, quando eu digo estrutura escolar, eu estou falando de espaço, eu estou falando de tempo para que essas práticas se consolidem. Suponhamos que o estudante só tenha, em média, 50 minutos para uma avaliação. Eu vou ter que muitas vezes reorganizar isso, porque talvez, mesmo que eu tenha adequado aquela avaliação para que o estudante possa, em 50 minutos, porque digamos que ele costuma fazer em 50 minutos, ele consiga até 4 exercícios comumente. Porém, naquele dia da aplicação da avaliação, ele não conseguiu. Era uma segunda-feira, ele veio diferente de casa, porque nós sabemos que os estudantes com transtorno do espectro autista, se ocorre qualquer coisa que fuja de sua rotina, muitas vezes, e acabar alterando o seu comportamento. Ou seja, um exemplo de que esse estudante passou lá o final de semana e veio com sua atenção mais reduzida. E os 50 minutos não foram suficientes para isso. Então eu vou ter que me organizar, conversar com a coordenação, talvez realizar aquela avaliação na próxima aula. Eu vou ter que ver
quais mecanismos para que também não tire o estudante de dentro de sala de aula, porque também não é coerente. Claro que em último caso, se não houver mesmo uma outra possibilidade, digamos que na próxima aula já vai começar conteúdo novo, mas esse professor regente também poderia estar auxiliando no sentido de, bom, eu vou aplicar uma atividade em composição do conteúdo anterior para que a sala permaneça em organização, para que esse estudante consiga fazer a avaliação em sala de aula. O co-ensino, ele vai precisar existir. O ensino colaborativo, ele vai precisar existir. Então, vai ter que alterar nesse sentido, em uma situação como essa, o tempo. Fora a estrutura física, temos sinos que dividem os tempos em escolas que são muitas vezes aterrorizantes. E por mais que o professor de apoio ou o professor regente prepare esse estudante previamente, avise, olha, daqui 2 minutinhos ou já vai tocar o sino, ou então daqui a pouquinho já vai tocar o sino. Mesmo que isso seja antecipado, muitas vezes desestrutura completamente o estudante. E chega a ser uma situação extremamente incômoda para ele. Nós sabemos também da parte de sensibilidade auditiva de alguns estudantes com autismo. Então, como eu deveria estar trabalhando isso? Claro, gente, que nós sabemos das condições de todas as escolas, inclusive condições financeiras, de infraestrutura, mas poderia ser conversado para que caminhos pudessem ser repensados em relação a isso. De repente, trocar o sino, de repente, colocar uma música ao invés de uma sirene, colocar uma música para que os estudantes possam saber o horário, trocou o primeiro tempo, o segundo, hora do intervalo. Então, essa estrutura também precisa ser modificada. Até falando de modo geral, dos estudantes com deficiência física, corrimãos, piso tátil, banheiro adaptado, entre diversas outras situações, carteiras. Muitas vezes, aquele estudante é bem mais alto do que a cadeira oferecida a ele. Então, às vezes, a escola vai ter que solicitar uma cadeira mais alta, uma carteira mais alta também, porque às vezes bate o joelho, ou o contrário, às vezes a carteira oferecida na escola é muito alta, então aí tem que haver uma solicitação para que o estudante possa encontrar recursos que auxiliem para que ele possa ter uma boa postura. Existem até auxílios da tecnologia assistiva, principalmente se tratando aqui do CEAM e TEA, nós realizamos esse tipo de trabalho, porque tudo vai intervir nesse processo de ensino e aprendizagem. A postura correta, a forma confortável de se sentar em uma cadeira, até para que aquele estudante possa se adaptar a ficar mais tempo em sala de aula. Então, tudo isso precisa ser repensado. Acabei já respondendo a questão das possibilidades quanto a isso. A reorganização da estrutura com a organização de espaço e tempo e atividades para a prática de ensino de qualidade. Além do ensino, vamos pensar em merenda. Temos estudantes com hipersensibilidade e, inclusive, existem alguns estudantes que na hora de se alimentar conseguem, pegam a colher, fazem o movimento correto, mas apresentam uma certa impulsividade na hora de ingerir o alimento. Claro que isso, a professora de apoio, ela pode auxiliar, não é o papel dela em sala de aula, mas ela pode auxiliar, pedindo para que ele tenha mais calma, dentre outras questões que podem ser muito bem desenvolvidas a partir de técnicas da tecnologia assistiva, dentre outros recursos. Mas, por exemplo, a merendeira numa situação como essa, porque muitas vezes o alimento vem muito quente, então se a merendeira for avisada, também tiver conhecimento sobre esse estudante, ela poderá deixar o prato de comida dele separado, já esfriando, que ele vai entrar na fila como os demais e quando ele receber o alimento, já vai estar mais frio, já vai estar mais morno. Então não vai haver perigo dele se queimar muitas vezes por conta da impulsividade. Então, temos como perceber, né, a gente pode observar aqui juntos, a partir de tudo que nós trouxemos até então, que a escola pode sim modificar-se,
para estar recebendo, para estar incluindo a todos. Isso é uma força-tarefa, é uma equipe, não é trabalho de um professor, não é trabalho de um técnico, não é trabalho de um setor da educação. É um trabalho que deve envolver a todos que fazem parte do ambiente escolar. Falando agora aqui de certificação, uma dificuldade então, a certificação da escolarização nota com C. Tem sido de fato uma dificuldade, porque ainda existem professores que não aceitam algumas concepções da educação especial. Deixa eu explicar melhor. Temos diversos profissionais, professores inclusive de área, professores regentes, que estão muito dispostos a aprender, que compreendem todo esse processo, que eles devem sim incluir esse estudante e não devem medir esforços para isso. No entanto, ainda vão existir, estamos lidando com pessoas, com seres humanos, ainda vão existir pessoas que não aceitam o processo de avaliação, que vem, por exemplo, que um estudante, a partir do momento que ele apresenta um laudo, que ele deve ir com uma média lá de 6. Coloca 6 para ele tem deficiência. Meu Deus! Então todo o nosso trabalho, toda a nossa estrutura, todas as nossas formações, elas vão por água abaixo. Por quê? Porque eu preciso considerar sim esse sujeito. Ele vai ser avaliado de uma forma completamente diferente. Ele vai ter sim provas adequadas, ele vai ter atividades adequadas. Tudo isso vai passar por um processo de modificação para que ele tenha acesso ao currículo formal que nós acabamos de visualizar. Então, se o estudante teve sua prova adequada, realizou as atividades como os outros durante aquele período letivo, claro que também passou por adequação, mas realizou, teve sim acesso ao currículo, digamos que ele acertou todas as questões da prova. Tem professor que fala assim, como é que eu vou dar 10 para ele se a prova dele foi adequada? Mas a prova dele foi adequada de acordo com as especificidades dele. Porque houve uma análise prévia desse sujeito para a gente poder determinar que aquele conteúdo poderia ser cobrado daquela maneira, que aquele enunciado precisou ser mais objetivo, que aquela imagem, muitas vezes, precisou ser inserida. Então, ele deve sim tirar 10 naquela avaliação porque ele acertou as questões. Esbarramos com esses problemas até em conselhos de classe. Então, o papel do profissional da educação especial é conscientizar essas pessoas. Nós aqui, enquanto CEAME, fazemos diversas formações, inclusive muitas pessoas dizem que não há formações, mas na verdade elas sempre existem, são muito divulgadas, não só desse centro, e muitas vezes estão vazias, porque não há interesse por parte dos profissionais. Quando vão, são pouquíssimos. Os que vão, na verdade, muitas vezes, são professores de apoio. Então, nós precisamos dessa participação para que até as pessoas possam aprender. Uma coisa é você não conhecer, não saber, não ter informações de como avaliar. Outra é você não ter vontade de procurar. Então, nós precisamos ter essa consciência de que, enquanto profissionais, temos sim que correr atrás de informações, temos que ir além. E nunca estamos completamente instruídos, de forma alguma. O conhecimento ele nunca é estanque, então nós precisamos estar em constante busca. Para essa problemática, a revisão de documentos e diretrizes de avaliação e indicadores de desenvolvimento. Outra dificuldade, a ausência de definição de papéis na atuação dos professores envolvidos em diferentes ações pedagógicas, além da regência em sala de aula comum. Acabei de mencionar sobre isso. A partir do momento que eu trabalho dentro de uma escola, eu sou responsável pela inclusão. Então, a pessoa que abre a porta também é, a pessoa que faz a limpeza também, a que faz a comida também, o professor regente também, especialista, que é o professor de apoio, coordenador, diretor. Nós não podemos mais ouvir discursos que já não cabem mais à nossa atualidade. Como eu disse, temos formações. Temos um profissional especialista o tempo todo dentro da escola, que é o professor de apoio.
Essa é uma realidade da Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul. Temos resolução que garante isso. Todos os nossos professores de apoio são pedagogos e especialistas em educação especial. Ou seja, além dele ser especializado, recebendo informações das nossas formações, eles também têm uma pós-graduação em educação especial. Ou seja, o coordenador não está conseguindo lidar com aquele comportamento muitas vezes, ou não está sabendo avaliar o estudante, que ele tem que recorrer naquele momento ali para uma situação imediata? O professor de apoio. Se o professor de apoio não souber essa resposta, porque também nenhum profissional é obrigado a saber todas as respostas, somos seres humanos afinal, ele vai em busca de quem? Do técnico da educação especial, que no caso aqui do Cianteia. E aí sim o técnico vai até a escola, todo técnico já tem as suas visitas de rotina, mas também, sempre que chamado, todos os técnicos aqui do Cianteia se esforçam bastante para ir até as escolas, tanto para reuniões com família, assim também como reuniões para profissionais que atendem os estudantes fora do ambiente escolar, como terapeutas, psicólogos. Então, percebemos que o professor de apoio precisa ter uma ação conjunta com a coordenação e direção, como os demais responsáveis ali dentro, e assim, de uma forma decisiva, com o professor regente, o professor de área. Porque esse estudante ele não é da educação especial, esse estudante ele não é do professor de apoio, esse estudante é da escola. Então é responsabilidade do regente, sim, procurar mais informações, adequar as atividades auxiliando o professor de apoio, no sentido de estar produzindo juntos, somando ideias, porque antes de pensar em incluir um estudante com deficiência, eu tenho que incluir o profissional que vai lidar com ele. Então, esse profissional, ele precisa ter o livre acesso à liberdade de chegar na direção e falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma atividade diferente na semana que vem, e eu já conversei com o professor regente, já foi tudo acordado, porque vai ser uma atividade que, além de estar envolvendo o estudante com TEA, também vai conseguir envolver a sala inteira. Então veja só que importância bacana que é esse trabalho que é conhecido como ensino colaborativo e também conhecido como co-ensino, ou também como bidocência, certo? Então ele é muito crucial para que o estudante também se desenvolva de forma plena. Trouxe aqui essa concepção de Helena Antipoff. O papel da escola, que ela vem destacar dizendo, ainda mais triste que ver meninos sem escolas é vê-los imóveis, em carteiras enfileiradas, em escolas sem ar, perdendo tempo em exercícios estéreis e sem valor para a formação do homem. Então eu preciso pensar em currículo. O currículo, como já foi dito, ele é o nosso direcionamento. Se eu estou em uma aula de matemática, por exemplo, eu vou lá e deixo o estudante com transtorno espectro autista no canto da sala, fazendo um desenho de um dinossauro. Isso não é inclusão. Ele está dentro do espaço, mas ele continua sendo excluído, porque ele não está tendo acesso ao currículo, ele não está conseguindo adquirir ali evoluções intelectuais, ele está simplesmente fazendo uma ilustração ou colorindo uma ilustração. Não é essa a função, não é esse o papel da escola. Não são práticas que não vão trazer frutos para esse estudante. Ações que possam, de fato, fazê-lo desenvolver intelectualmente. Ainda com a ideia de inclusão, trouxe aqui a inclusão como perspectiva primordial. Então, a partir desse tipo de inclusão, nós podemos ver que há diferenças que caracterizam o ser humano. Ou seja, se eu coloco dentro de uma sala de aula 10 estudantes com autismo, cada um deles vai apresentar uma especificidade. Apesar de todos terem o mesmo laudo de F84, cada um vai trazer uma forma de aprendizagem, uma forma de manter a sua atenção, um tempo para a sua aprendizagem.
e vai inclusive necessitar de estratégias diferentes. Então, a impossibilidade da exigência de pessoas iguais. Até mesmo se eu estiver esquecendo nesse momento de estudantes com deficiência, pensando nos estudantes típicos, que não apresentam quaisquer deficiências, eles também vão ter tempos diferentes. Bom, o estudante então é um ser singular e social. Social porque acabamos de falar que ele vem trazer a questão do currículo oculto e ele tem que ser visto. Então, o estudante ele é um ser singular e social. Ele é único e social porque ele é um ser humano. Ele é um cidadão e precisa ser respeitado como tal. Inclusive, a concepção de inclusão ela deve ser vista como um direito humano. E ele vai trazer consigo o quê? História de vida, que é o que acabamos de visualizar também a questão do currículo oculto. Assim sendo, ele vai se constituir como um ser histórico e diferente. Por isso, vamos parar com a mania de comparar um estudante com o outro. Um estudante com deficiência, ele tem que ser comparado a partir de suas próprias práticas e não ser comparado a partir de outro estudante. Como assim? Se eu estou avaliando esse estudante de uma forma global, então devo compará-lo com ele mesmo. Se ele tinha uma dificuldade há 3 meses atrás e hoje ele já não tem, poxa, é esse tipo de comparação que eu preciso fazer. Trouxe aqui uma tirinha para nossa reflexão. Mãe, seu filho tem um sério problema de retardo. Ele tirou outro 0 no exame de voo. Então, o problema é do filho ou do tipo de avaliação ou do tipo de estratégia avaliativa? Por isso, precisamos repensar muito nas especificidades e que tipo de avaliação eu estou oferecendo. O currículo não é passível à adequação contínua. Conteúdo, sim. Antes de pensar na deficiência, deve-se lembrar que o sujeito é um ser humano único. Então, o currículo, antes da gente partir para o PEI propriamente dito, só fechando tudo que nós já vimos até então. O currículo não é passível à adequação contínua. Conteúdo, sim. Por quê? Porque o currículo é aquilo que vai nos nortear. Eu não posso pegar aquela estrutura que norteia e ficar modificando ela o tempo todo. Porém, o conteúdo, que é uma parcela do currículo, que é uma parte do currículo, ele é passível, sim, de mudanças. O combustível da inclusão, antes de pensar na deficiência, deve-se lembrar que o sujeito é um ser humano único. Já vimos isso várias vezes aqui. O combustível da inclusão educacional é o ensino colaborativo, porque o estudante só vai ser incluído, os profissionais que estão auxiliando em seu desenvolvimento, e eles também trabalham de forma conjunta. Daí, de fato, ele vai estar sendo incluído. Se eu estiver pensando que um estudante, por ter deficiência, ele precisa só de um profissional, então isso não é inclusão. Por isso, então, eu coloquei como combustível. Todavia, o estudante não é propriedade do professor de apoio. Falas como seu estudante ou o meu estudante não vão poder funcionar mais. Nota consensual não significa avaliação, ou seja, quando se entra em um consenso, vamos dar um 6 porque ele tem deficiência, ele tem laudo. Isso é nota consensual. Isso não existe. A partir do momento que eu desenvolvo, que eu avalio de uma forma individualizada, então eu tenho que considerar aquilo que ele produziu, que ele evoluiu, a partir de toda a avaliação, uma avaliação processual e contínua. E o conhecimento não pode ser estanque. Nós nunca somos sabedores de todo o conhecimento. Agora sim, falando do planejamento educacional individualizado. Bom, vão existir diferentes formas e estruturas para o PEI. Mas aqui, o que deve conter em um PEI? Este deve conter informações básicas sobre o estudante, tais como nome, idade, quanto tempo está na escola, aprendizagens já consolidadas, dificuldades encontradas, objetivos também de avaliação desse estudante, metas, prazos, os recursos ou adequações utilizadas e, claro, os profissionais envolvidos na elaboração desse planejamento. Aqui no CEAMITEA, nós temos como referência teórica da estruturação do nosso planejamento educacional individualizado o livro Estratégias Educacionais Diferenciadas.
Esse livro é da Rosana Glatt e da Márcia Denise Play. Então, olha lá, aquilo que eu já havia mencionado, elas são da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e elas têm desenvolvido diversos projetos, diversas pesquisas em relação ao planejamento educacional individualizado. Inclusive, no Brasil, utiliza-se diversos nomes, como Plano Educacional Individualizado, Planejamento, dentre outros. Nós, até aqui no CIAME, utilizávamos o plano. Só que como a gente segue esse embasamento teórico, e elas também modificaram com a ideia de planejamento, porque na concepção das teóricas, o plano ele é muito estático. Agora, o planejamento, sim, ele é contínuo e ele é pensado periodicamente, muitas vezes repensado. Bom, e aqui tem-se a definição do planejamento educacional individualizado, que ele deve ser periodicamente avaliado e revisado. Ou seja, não adianta eu no começo do ano, estou aqui construindo o PEI e já elenco para o estudante uma habilidade para os 4 bimestres. Por quê? Porque ele tem que ser periodicamente avaliado e revisado. Então, as habilidades que nós já vamos ver como vamos estruturar, elas têm que ser repensadas também periodicamente. Aqui no CMTE, elas são repensadas bimestralmente. Por quê? Aquele estudante pode ter evoluído além daquilo que eu tracei para ele, assim como também pode não ter conseguido aquela meta. Talvez eu tenha que repetir aquela habilidade com uma estratégia diferente. Não tem como o professor ter uma bola de cristal e no comecinho do ano, nossa, esse estudante vai fazer isso. Não, ele é periodicamente avaliado e revisado. Então, considera o aluno em seu nível atual de habilidades, conhecimento e desenvolvimento, lá, sempre considerando também as potencialidades. Idade cronológica, muito importante, idade cronológica, para não infantilizar o estudante. Nível de escolarização já alcançado e objetivos educacionais desejados a curto, médio e longo prazos. Bem importante isso. Também são levadas em consideração expectativas familiares e do próprio sujeito. Então, a família também pode estar contribuindo com o PEI. Também pode dizer, por exemplo, olha, o meu filho, ele só consegue ali contar até 10. Também seria interessante nesse bimestre fazer com que ele relacionasse esses numerais que ele já conhece até o 10, porque ele só conta sequencialmente e ele não relaciona quantidades. Então, a família também precisa ser convidada para esse processo. E claro que o sujeito também precisa ser ouvido. Em resumo, como funciona o PEI? O PEI desenvolvido aqui no CIAMTEA, pelos professores de apoio em parceria com os professores regentes, coordenação e família, assim como também considerando o que o estudante pensa sobre isso. Olha lá, nível 1, ele é atualizado constantemente, porém ele é construído de forma anual. Então, pera lá, ele é construído de forma anual e atualizado sempre que necessário. Então, o estudante chegou na escola, eu preciso construir esse PEI. E o que vai ter nesse nível 1? Informações gerais, basilares, sobre o estudante, bem como potencialidades e dificuldades dele. O que já vai ajudar a você ter uma visão desse estudante? No CIAMTEA, os técnicos fazem uma avaliação que dura até 2 dias, assim que o estudante é inserido em ambiente escolar. Então, nós já vamos levantar uma série de informações. E o profissional, o professor de apoio, ele é convidado também a conversar com a família na presença da coordenação e dos técnicos do CIAMTEA, para também fazer alguns questionamentos que vão ser considerados de casa, da realidade dele de casa. Porém, o professor diariamente vai ter que fazer uma diagnóstica pedagógica para saber também sobre esse estudante. Como é que eu vou saber que habilidade eu vou traçar? Que vai ser apresentado para esse estudante? Então, o professor de apoio também terá que fazer uma avaliação. Então, como a gente monta? A partir de informações fornecidas pela família, mais a avaliação diagnóstica do professor de apoio. Nível 2.
O nível 2, eu já havia dito, é construído bimestralmente e ele é ramificado em 3 grupos de habilidades a ser elencadas e desenvolvidas conforme as informações do nível 1. Então, o nível 1 ele vai ser uma espécie de radar para mim. Ele vai me direcionar para que eu possa delimitar que práticas terão que ser desenvolvidas ao longo de cada um dos bimestres. É importante frisar que o PEI vai desenvolver língua portuguesa, matemática e as demais habilidades que são referentes à autonomia, alimentação, higiene, locomoção, muitas vezes também questões de socialização. Então, assim, o nosso foco de trabalho ele é pedagógico, mas claro que o estudante também acaba desenvolvendo a sua socialização dentro do ambiente escolar. Então, existem pessoas que constroem esse PEI para todas as disciplinas. Aqui não, no CEAM-ITEA, para estudantes com transtorno do espectro autista, desenvolvemos apenas língua portuguesa, matemática e as demais habilidades. Até porque língua portuguesa vai estar voltada às habilidades de linguagens e matemática também voltada às habilidades de raciocínio lógico. Então, acaba agregando todas as outras habilidades, todas as outras disciplinas. Então, o que vai ser trabalhado aqui acaba auxiliando no acesso ao currículo formal. E as demais habilidades que a gente já comentou. Bom, o nível 3. O nível 3 ele é anual. Ele é uma reavaliação contendo o levantamento de evoluções e dificuldades. Então, o professor passou o ano inteiro com aquele estudante, ou passou um período com aquele estudante, porque muitas vezes o estudante ele chega no meio do ano, ou até muitas vezes em parte de algum bimestre. Então, o professor ficou todo aquele período e ele vai agora reavaliar que o estudante conseguiu até então, desde que ele chegou até aquele momento. Quais foram as dificuldades e evoluções relacionadas a partir de cada bimestre, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou do bimestre correspondente que esse professor acompanhou esse estudante. E também vai traçar metas para o futuro, metas para o ano seguinte, para você também não chegar no ano seguinte sem saber como é que você vai começar. E muitas vezes esse estudante vai ser transferido. Ah, mas Stephanie, se ele for transferido de uma escola para outra, de repente de uma rede de ensino para outra, ele vai trabalhar o que eu tracei? Bom, esse estudante, se ele for alterar aí o ambiente escolar, talvez ele tenha alterações também no seu nível de conhecimento, no seu raciocínio. Ele pode ter, inclusive, alterações comportamentais, como também pode não ter. Então, sim, tudo aquilo que foi trabalhado, tudo aquilo que foi planejado, poderá ser reaproveitado com o novo professor. Claro que o novo professor ele vai também fazer a sua avaliação, porém, aquele registro, aquele documento, poderá também mostrar caminhos para ele, para que a gente faça com que esse processo de ensino e aprendizagem que ele seja contínuo e não que ele seja interrompido. Como é que isso vai ser feito? Por meio de um relatório, texto corrido. Então vamos ver na prática aqui como que vai funcionar cada um dos níveis. Bom, o nível 1, nome, idade, nascimento, gênero, escola, ano, turma, turno, CID, no caso sempre é CID-10, F84, e aí muitas vezes varia, F84.0, ponto 1, ponto 5, dentre outras variações. Pode ser também que haja alguma deficiência associada, como por exemplo, deficiência intelectual representada pelo F70. Então, o professor tem que delimitar e prestar bastante atenção nessa parte de documentos assim que o estudante chega até ele. É importante também lembrar, para o uso da linguagem e da comunicação, é muito simples, é só marcar o X. Tudo isso vai estar no documento original. Cada um dos enunciados já é autoexplicativo. Então, aqui está pedindo o quê? Indicar o uso da língua e da comunicação. Temos aqui um espaço. É só colocar um X aqui. Por exemplo, se ele apresenta ecolalia, tanto seja ela tardia, seja ela a mitigada, seja ela a imediata, você precisa marcar porque embaixo você vai especificar.
O uso da comunicação por meio de expressões elementares, sem uso funcional ou ordenado dessas demonstrações. Gente, gritos, risos, choro, se ele se comunica dessa forma. Usa a comunicação por gestos. Ele não é verbal e só aponta. Faz uso funcional da fala. Se ele não vocaliza, mas faz uso de alguma comunicação alternativa e ampliada. Então, ele está até explicando. Pranchas, pastas, carteira, chaveiro, dentre outras. Antes só de mudar, é bom falar sobre ecolalia, porque talvez você que está assistindo desconheça algum dos termos que eu mencionei. Sim, existe a ecolalia imediata, que é quando aquilo que foi acabado de falar, por exemplo, bom dia, ele pede dia, dia, e vai repetindo, essa é a ecolalia imediata. A tardia, se o estudante assistiu a algum programa de TV e aí ele ficou repetindo aquela fala do personagem, essa é tardia. E a mitigada é um outro tipo de ecolalia que está sendo investigado, pois está muitas vezes havendo, não é por parte dos professores, não é da área da educação, mas sim da área da saúde, alguns experimentos com o tipo de ecolalia mitigada, que é todo um trabalho com fono. Preciso frisar isso, não é de responsabilidade do professor de apoio, mas a fono muitas vezes está trabalhando bastante essa questão para transformar em uma comunicação. Sempre o professor vai estar especificando para que um terceiro, um profissional que não conheça esse estudante, para que ele consiga visualizar a realidade dele a partir desse documento. Comportamento específico, se ele tem algum movimento repetitivo, se ele é apegado a algum objeto, então é só marcar e especificar embaixo. Indicar o foco de interesse na escola, como é que ele vai participar de alguma atividade, o que chama mais atenção, se ele frequenta a sala de recursos multifuncional no contraturno. Então, tudo isso sempre pede para especificar embaixo. Indicar o uso da língua portuguesa, então como é que ele é? Ele lê palavras simples, ele reconhece as letras, consegue produzir histórias. Tá tudo muito simples, só marcar o X e especificar lá embaixo tudo que você marcou X, você especifica o que ele consegue interpretar, se ele faz cópia, porque muitas vezes temos estudantes que não foram alfabetizados, se são copistas. Indicar o uso da matemática, se ele vai falar sequência numérica, identificar números aleatórios, se ele conhece e nomeia formas geométricas, bem simples. Possui noções de lateralidade, estabelece relação de espaço, organiza figuras em sequência lógica, identifica valor de dinheiro, reconhece operações matemáticas, multiplicação. Se ele só conhece, por exemplo, de divisão, mas não conhece de multiplicação, ou vice-versa, marca aquela e especifica embaixo. Funções cognitivas, atenção e memória, como elas se estabelecem? Lembrando que o enunciado vai estar aqui sempre para esclarecer. Seleção e manutenção de foco, concentração, compreensão de ordem, de identificação de personagens. Então, como se estabelece a atenção do estudante dentro do ambiente escolar? Ele fica muito tempo ou não? Que tipo de ação, que tipo de situação costuma deixá-lo mais disperso? Essa identificação de personagens, estamos nos referindo a personagens de desenho, a esse tipo de coisa. Mas a pessoas, como assim? Se ele reconhece, por exemplo, que trocou de professor, se ele reconhece aquele outro professor, o nome dos colegas, o nome da pessoa que está servindo a merenda. Então, esses são personagens dentro do ambiente escolar. Memória, considerar as habilidades e dificuldades, então, quanto a auditiva, a visual, a verbal e a numérica. E a linguagem dele? Lembra sempre de considerar as potencialidades e as dificuldades. Bom, expressão, leitura, escrita, aí é para especificar com bastante detalhe. Ou se ele tem que usar o braille, muitas vezes com uma deficiência associada. Que recursos ele usa de comunicação se ele não se expressar oralmente? Raciocínio lógico também é bastante importante, relações de igualdade, diferença, reconhecimento de absurdos. Temos estudantes que muitas vezes não reconhecem, querem subir em coisas, pular, não percebem quanto podem se machucar. Temos até estudantes que têm aquele comportamento de colocar o dedo na tomada. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Resoluções de problemas no cotidiano,
situações, problemas, compreensão do mundo que o cerca, é só especificar embaixo. Motricidade, como que funciona lá? A manipulação de objetos, a pega do lápis, combinação de movimentos, direita, esquerda, orientação espaço-temporal, como é que ele está se orientando dentro daquele espaço, a coordenação motora fina e grossa, isso também pode ser observado a partir do que ele escreve, ou se ele ainda não escreve, talvez da garatuja, ou no momento em que ele é convidado na aula de arte, por exemplo, para colorir alguma imagem ou recorte. Então, nesses momentos, o professor consegue visualizar perfeitamente as questões motoras. Questão motora grossa também em relação à aula de educação física. Nesse momento, a identificação, então, do professor regente só de língua portuguesa e matemática, não precisa colocar ciência, geografia, não. Só de língua portuguesa e matemática, porque são essas habilidades que serão desenvolvidas no PEI. E o professor de apoio. Na nossa lista lá vai haver alguns questionamentos. Se esse professor regente, se ele tem pós em educação especial. E professor de apoio nós já sabemos que tem, porque é o critério que é prescrito no CMTEA para acompanhar o estudante com transtorno espectro autista. O nível 2, que aí nós vamos traçar as habilidades elencadas no grupo de língua portuguesa, matemática e demais habilidades. Como nós vamos traçar isso? A começar por língua portuguesa. Nós orientamos cada professor de apoio a tentar estabelecer uma habilidade. Se notar que o estudante tem potencial para mais de uma, ok, mas temos que trabalhar com menos, porque o menos para nós é uma maior qualidade de trabalho. Por que estou dizendo isso? O PEI, ele é desenvolvido a parte do currículo. Então, o professor vai ter que dar conta das demandas de sala de aula do currículo e também estará aprimorando aquelas habilidades que ele elencou dentro do PEI. Um exemplo aqui para uma habilidade de língua portuguesa, relacionar grafema e fonema. Que o estudante aqui, hipotético, ele ainda não reconhece os sons de cada uma das sílabas. Então, se eu estou seguindo uma estratégia fônica de ensino, de alfabetização, eu escolhi ali relacionar grafema e fonema. Tá, mas Stephanie, quer dizer que eu vou parar tudo só para trabalhar isso? Não. A professora regente está trabalhando um texto com os estudantes. Está trabalhando, talvez, deixa eu pensar aqui, uma lenda qualquer, de repente, uma lenda do Saci Pererê, período folclórico. Você pode estar utilizando aquele texto, as palavras daquele texto, para trabalhar a relação de grafema e fonema que você estabeleceu no PEI. Não tem problema nenhum isso. Porque aí você otimiza o tempo. Além de você estar naquele período, naquele momento, dando conta das demandas do currículo, também estará dando conta das demandas do PEI. Matemática. Uma sugestão, parear numerais e quantidades até o número 10, que é aquele hipotético caso que eu estava dizendo. O estudante conta até 10, mas não relaciona a quantidades. Por que eu não posso colocar o currículo aqui dentro, gente? Por isso que eu digo que o conteúdo ele é passível, sim, de modificações. Se eu colocar, por exemplo, o currículo aqui dentro, o estudante, digamos, que ele esteja no 7º ano. No 7º ano, eles já estão aprendendo questões mais específicas, muitas vezes até equações. Como eu vou trabalhar uma equação e colocar uma equação dentro do PEI, se o estudante não sabe sequer contar, não sabe sequer relacionar quantidade a numeral? Não faz sentido. Por isso, o meu foco tem que ser o quê? Nas áreas fortes e fracas do estudante, nas suas dificuldades. E as demais habilidades eu coloquei aqui como um exemplo, reconhecer a rotina. Porque temos alguns estudantes que vão para a sala de aula, mas eles não compreendem ainda que é o intervalo, que é a hora do lanche, que agora vamos sair da aula de língua portuguesa para ir para a aula de educação física. Então, aqui eu coloquei como exemplo a rotina escolar. Vale lembrar que quando for traçar as habilidades, elas precisam ser antecipadas de um bimestre para o outro. O que quer dizer isso? Tá certo. Quando você for montar o do primeiro bimestre, você está recebendo esse estudante pela primeira vez,
Você vai ter que levar um pouquinho mais de tempo para conhecê-lo e detectar algumas informações. Prevemos que, em média, 3 semanas já é possível você coletar o maior número de informações para completar o nível 1. Até porque, como já dito, a família vai se reunir com o professor de apoio, o técnico do CEAM-TEA, para tratar das informações sobre o estudante. E depois, a gente prevê assim 3 semanas, porque a partir de algumas atividades, de algumas atividades de sondagem, você irá conseguir perceber algumas informações, algumas questões que irão também preencher todas aquelas questões abordadas no nível 1. Agora, do primeiro bimestre para o segundo, ou do segundo para o terceiro, na última semana do bimestre que antecede o outro, já deve ser traçado o planejamento, porque o próprio nome já diz, é um planejamento, ou seja, eu já tenho que saber o que será trabalhado no bimestre seguinte. Creio que isso nem é tão necessário a gente comentar, né? Mas como já estamos acostumados na prática que tem profissional que esquece, ou muitas vezes deixa de lado, e o planejamento educacional individualizado é uma ferramenta muito importante. Então, nós precisamos tomar esses cuidados de estar fazendo tudo de uma forma planejada e não uma surpresa, não algo muitas vezes feito de maneira espontânea aquele dia. Não, nós precisamos sempre estar preparando o material para o nosso estudante, preparando as habilidades, repensando em estratégias, repensando também nas ferramentas. E aí a parte de estratégias metodológicas que eu também vou ter que traçar para a língua portuguesa, matemática e demais habilidades. Então eu analiso as metas que foram dadas ali, como habilidades e como vai se dar esse processo de ensino para que aquelas habilidades sejam desenvolvidas. Então quais são os caminhos que eu preciso percorrer? Por meio de textos apresentados no livro paradidático, eu posso utilizar atividades impressas, então vou colocar aqui por meio de atividades impressas e textos fornecidos no livro paradidático ou até mesmo no livro didático, foi desenvolvida as habilidades de relação de grafema e fonema, com pistas visuais, com fichas de palavras. Isso são estratégias. Eu dou uma referência e o estudante repete. Isso é um caminho, uma estratégia utilizada. Então, eu preciso estar especificando qual será esse caminho. Recursos, jogos, tablet, computador, atividades impressas, fichas, imagens, tesoura, cola, borracha, lápis, todos os recursos que eu vou estar utilizando. Avaliação. Aqui eu preciso dizer quais serão os instrumentos de avaliação e também em que tempo eu estou trabalhando isso. Então vamos ver aqui. Serão necessários instrumentos e registros de avaliação que possam fundamentar a continuidade e reorganização do planejamento. Vale ressaltar aquilo que eu tinha falado, se o objetivo não foi alcançado, eu vou ter que repetir ele no bimestre seguinte, mas que eu tenho que mudar completamente de estratégia, porque se eu não mudar completamente de estratégia, eu não vou atingir o objetivo. Tendo nós mesmos como exemplo, estou tentando aprender um determinado conteúdo em algum curso. Se eu não entendi daquela forma, eu solicito que o professor explique de outra, ou eu vou buscar um vídeo que fale sobre isso, um artigo, um livro, eu vou buscar novas formas para tentar atingir aquele objetivo que é aprender aquele conteúdo. Da mesma forma funciona para os nossos estudantes. E o nível 3, relatório final, que nós já vimos comentado, eu vou fazer toda uma avaliação de tudo que foi trabalhado em cada um dos bimestres que eu acompanhei o estudante. Fazer isso em forma de um texto corrido, não tem mistério nenhum. Em texto corrido relativo ao primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, também relacionando, claro, as habilidades que eu trabalhei dentro do PEI. Eu não posso ficar relacionando aqui, sei lá, a atividade de ciências ou atividade do projeto
O que foi trabalhado dentro do PEI? Habilidades relativas à língua portuguesa, matemática e demais habilidades voltadas à vida diária, voltadas à autonomia. Então, é sobre isso que eu vou falar. É isso que eu vou reavaliar nesse nível 3. E não esquecer de também estar colocando aqui, ponto de partida frente a cada uma das categorias, língua portuguesa, matemática e demais habilidades, para o ano seguinte. Já disse sobre essa importância, para eu não começar o ano do zero, para eu já ter algumas informações estruturadas, ou para essas informações constarem no documento do estudante, caso ele venha a ser transferido. Para a gente não se esquecer, não se trabalha currículo especificamente dentro do planejamento educacional individualizado, volto a lembrar, trabalhado pelo CIAMITEA, mas sim as dificuldades e potencialidades que os estudantes trazem consigo, pois, se bem trabalhadas, poderão favorecer o acesso ao currículo formal. Então, a ideia do planejamento educacional individualizado é tentar preencher aquelas lacunas que muitas vezes aquele estudante vem com aquela dificuldade e aquilo se transforma numa bola de neve. A nossa intenção é preencher essas lacunas para que ele possa facilmente ter acesso ao currículo formal, mas especificamente nós não vamos desenvolver o PEI dentro do planejamento educacional individualizado, mas nada impede de lá dentro dos meus recursos eu estar utilizando um texto oferecido pelo regente para também estar estimulando aquela habilidade que eu havia traçado dentro do planejamento educacional individualizado. Só para a gente finalizar, que me veio aqui uma ideia. Tem profissionais que têm dificuldade, por exemplo, quando temos um estudante que vai ter em alguma área muito potencial. Por exemplo, digamos que eu tenha um estudante que tenha muito potencial nas questões de vida diária, que é lá naquela parte das demais habilidades. Ele se alimenta sozinho, ele reconhece a rotina, ele vai ao banheiro sozinho. E aí, o que eu faço? Então, eu vou buscar formas de potencializar o que ele já sabe. Como eu disse, a questão da socialização. Se ele socializa, vamos então potencializar isso. Propor atividades juntamente com o professor regente, atividades que possam ter apresentações de trabalhos, dentre outras. Você, juntamente com o professor regente, poderá estar estimulando o estudante a aprimorar aquela prática. Para a gente fechar uma reflexão. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa é uma frase de Albert Einstein que vale tanto para professores quanto para estudantes. Se eu abro a minha mente para aprender o PEI, porque muitas pessoas falam, é um bicho de 7 cabeças, e não é não. Como eu já acabei de mostrar, é muito tranquilo, é uma ferramenta fantástica que vai auxiliar a como trabalhar com esse estudante, a como fazer com que ele desenvolva, a avaliá-lo, e inclusive a auxiliar no processo de avaliação global dele. Porque existem pessoas que vão falar, aquele estudante, ele não conseguiu ir muito bem em determinada disciplina. Porém, o PEI foi desenvolvido e aquela habilidade em potencial, ou aquela dificuldade, ela foi contemplada. Então, ela também precisa ser considerada. O professor precisa tirar aquelas amarras que vem trazer a ideia de que tudo é muito difícil, muito impossível, e buscar novas ferramentas, novas práticas de ensino. Assim como os nossos estudantes. A partir do momento que nós começamos a desenvolver e a preencher aquelas lacunas que ele já vem trazendo consigo, muitas mudanças vão ocorrer. Talvez aos olhos de algumas pessoas parecem pouco significativas, mas para você, enquanto professor de apoio, para o professor regente também que está junto contigo, acompanhando diariamente esse estudante, vocês vão conseguir perceber que pequenas mudanças diárias vão significar muito para aquele contexto do estudante, para aquelas dificuldades que ele apresentou de uma forma bastante estruturada. Quando se termina o planejamento educacional individualizado no final do ano, apresenta também para a família, que esse documento vai numa transferência. Gente, isso é excelente. Isso é muito bom mesmo. A gente consegue garantir que aquele ensino
que ele pode, ou pelo menos a gente tenta, né? A gente luta para que aquele ensino, para que ele dê continuidade, porque o nosso trabalho ele não pode ser às cegas. Nosso trabalho, nós estamos lidando com coisas seríssimas, com coisas importantíssimas. Não só coisas. Nós estamos lidando com estudantes, com seres humanos, e que nós precisamos estar trabalhando em cima dessas dificuldades, em cima de cada um dos potenciais que esses estudantes trarão consigo. Agradeço pelo tempo que você passou comigo, já parabenizo por estar aqui buscando maiores informações. Vamos aí, sempre uma luta constante pelo aprendizado dos estudantes que acompanhamos e também pela educação especial, que essa é uma causa muito gratificante. Deixo aí um abraço, algumas referências também para a continuidade dos estudos. Vale lembrar que haverão exercícios, não deixe de fazer. Também haverão materiais para você continuar buscando e entendendo um pouco mais sobre o planejamento educacional individualizado. Deixo aqui também o meu e-mail se houver alguma dúvida. Um abraço e bons estudos!